Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22 até o versículo 26. Marcos, capítulo 8, do versículo 22 até o 26. Conforme vocês forem achando, por favor, se coloquem de pé, em reverência à palavra do Senhor. É uma leitura rápida. Eu estarei lendo e os irmãos acompanhem, por favor. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: "Vês alguma coisa?" Este, recobrando a vista, respondeu: "Vejo homens, porque como árvores os vejo andando." Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: "Não entres na aldeia." Vamos curvar a nossa fronte. Deus, que assim como o presbítero João falou aqui agora, Pai, que realmente seja o Senhor falando através de mim, Pai. Toca, Pai, no coração de cada um aqui, assim como o Senhor já tocou meu coração ao longo desse tempo que tenho preparado essa palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja iluminando, transformando e capacitando nossos corações, nossas mentes, para que possamos estar entendendo a Tua palavra. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos? Eu dei o título dessa palavra hoje de "Não retorne para Betsaida." Não retorne para Betsaida. E a gente, junto, vai entender o porquê desse título, né? Jesus aqui nesse momento, durante esse texto que a gente acabou de ler, ele está no final do seu ministério na região de Cafarnaum. Ele está finalizando o seu ministério naquela região, na região de Cafarnaum. Ali tinha Corazim, ali tinha Betsaida, Cafarnaum, onde foi que ele estabeleceu a maior parte do seu trabalho, do seu ministério. E ele retorna para essa região para finalizar o seu ministério. E a partir dali, ele vai até um pouco mais ao norte de Israel, para logo depois seguir ao sul, para Jerusalém, onde ele acabou preso, onde ele acabou crucificado, onde ele acabou morto, onde ele ressuscitou, tudo por nós. Então, sabendo disso, sabendo que era o fim do seu ministério, Cristo começa a utilizar esse tempo para que ele possa ensinar os seus discípulos, capacitar os seus discípulos. Cristo precisava mostrar para eles quem realmente ele era. Cristo precisava mostrar para os seus discípulos quem realmente Jesus era. Os discípulos já estavam caminhando com ele alguma parte, algum tempo. Mas se você, conforme a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas se você olhar aí um pouquinho antes, um pouquinho depois na sua Bíblia, você vai perceber que os discípulos não reconheciam totalmente como Jesus era. Eles não entendiam totalmente ou perfeitamente quem Jesus era. E ele precisava ensinar isso. Ele precisava demonstrar isso para os seus discípulos, para que eles pudessem prosseguir o ministério de Cristo. E esse é um texto que surge muitas dúvidas, né? Às vezes os novos convertidos, pessoas mais novas da igreja, que estão tendo contato com esse versículo primeira vez, com esse texto pela primeira vez, pode pensar assim: ué, mas um milagre dividido em duas etapas? Como assim? Jesus então não é poderoso o suficiente? Essa cegueira é uma cegueira especial, diferente, mais forte? Por que Jesus teve que aplicar ela em duas etapas? Alguns podem pensar assim. Outros já podem botar a culpa no cego. Aí porque o cego não teve crença suficiente, ou porque o cego não teve fé suficiente para que pudesse ser curado totalmente. Então Jesus teve que fazer essa cura em duas etapas. Só que nenhuma dessas respostas está correta.
Cristo tem sim poder suficiente para operar qualquer milagre. Pensa no ministério dele. Ele operou milagre tocando os outros. Ele operou milagre sendo tocado por outros. Ele operou milagre só de querer. Só de falar. Senhor, se tu quiseres, eu quero. Não precisa tocar, não precisa ser tocado. Cristo tem poder, sim, para operar qualquer tipo de milagre. Cristo pode curar, Cristo pode ressuscitar, Cristo pode perdoar. A única coisa que Cristo, e aí eu vou abrir aqui aspas, tá, gente? Não pode é curar atuar em meio à incredulidade. Cristo não pode atuar em meio à incredulidade. Não a incredulidade do homem individualmente, ou a incredulidade daquele cego. Mas Cristo, ele não pode atuar em meio a um local, a uma nação, a um meio, a uma igreja, a um local onde se reúnem seus seguidores que não acreditam verdadeiramente nele. Cristo não consegue atuar nisso, não porque não tem poder, mas porque, como a gente veremos um pouquinho mais à frente, ele não pode fazer isso porque ele simplesmente não quer desperdiçar a sua cura. Ele não quer desperdiçar o seu trabalho, não quer desperdiçar o seu ministério. Então esse texto eu acabei dividindo ele em 3 partes. A primeira parte, do versículo 22 até o versículo 23a, ele vai mostrar para a gente que Cristo, ele realmente não atua nessa incredulidade. Olha comigo, 8, 22 até o 23, a primeira parte do versículo 23. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Como assim, Felipe? Cristo não atua na incredulidade? Que heresia é essa que você está falando? Vinícius chegou de manhã, agora, antes do curso, falou assim, vamos falar heresia hoje? Eu falei assim, vamos. Tá aí, a primeira heresia já está falada. Mas por que, Felipe? Como assim? Eu não entendi isso. Cristo não pode atuar na incredulidade? Como assim? Cristo não é totalmente poderoso? Queridos, Betsaida era uma pequena vila próxima ao Mar da Galileia. Ela estava ali bem próxima do Mar da Galileia. É dessa vila que vieram alguns dos discípulos. Simão Pedro, seu irmão André, Filipe, não sou eu não, Filipe, discípulo de Cristo. Eu sou só o outro discípulo, bem menorzinho. Esses discípulos vieram dessa cidade. Eles eram moradores dessa vila. E o nome Betsaida significa lugar de pesca ou lugar de caça. Era um lugar onde a maioria daquelas pessoas ali, eles viviam da pesca, eles viviam da caça. Só que tinha um porém. Essa cidade era uma cidade onde, se não totalmente, mas a grande maioria dos moradores da cidade eram judeus. E como judeus, eles conheciam o Antigo Testamento. Eles conheciam a revelação de Deus. Eles conheciam toda a Torá, que são os ensinamentos do Pentateuco. Eles conheciam toda a Mishnah. Porém, eles foram incapazes de reconhecer a Cristo. Jesus, então, para poder operar o seu milagre, ele pega na mão desse cego, tira ele da cidade, tira ele do meio da aldeia, tira ele do meio da incredulidade dessa aldeia e o leva para fora. Cristo estava retirando o cego do meio da incredulidade. E como eu disse, os judeus não reconheceram. Se você ver comigo, tem essa passagem em 2 lugares na Bíblia. Mateus 11, 20 a 24 e Lucas 10, 13 e 15. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar. Eu vou ler Lucas, tá? Eu vou ler aqui, você só acompanhe, tá? Lucas, capítulo 10, vai dizer assim, Cristo falando. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom
do que para vós outras. Contudo, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Quem vos der ouvido, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. O que Cristo está dizendo aqui? Um pouquinho mais à frente do seu ministério, Jesus vai olhar para Betsaida, Jesus vai olhar para Corazim, Jesus vai olhar para Cafarnaum e vai falar assim: malditos sejam vocês, ai de vocês, ai dessas cidades. Por quê? Vocês tinham a revelação, vocês tinham Deus revelado para vocês através do Antigo Testamento. E vocês não acreditaram em mim. E vocês não entenderam que o Cristo se fez carne e habitou entre vocês e morreu na cruz e ressuscitou pelos seus pecados. Por isso, Betsaida é a vila da incredulidade. Por isso, Jesus tira aquele cego de meio àquela incredulidade para poder operar o seu milagre. Muito interessante que nesse texto que a gente acabou de ler, Jesus inclusive cita Tiro e Sidom, duas cidades que eram pagãs. E ele fala assim: se os milagres que aconteceram em Corazim, se os milagres que aconteceram em Betsaida, se os milagres que aconteceram em Cafarnaum tivessem sido acontecidos em Tiro e Sidom, essas cidades teriam se arrependido dos seus pecados. Essas cidades teriam entendido que Cristo é o enviado de Deus. Jesus, então, pega esse cego pela mão, leva para fora da aldeia, retira ele de meio à incredulidade, porque Cristo não pode atuar no meio da incredulidade. Mas Jesus é o Filho de Deus. Por meio dele todas as forças foram criadas. Como assim, Felipe? Cristo não pode atuar na incredulidade. Jesus tem poder para isso, sim. Jesus tem poder para atuar em meio à incredulidade. Mas ele não quer, porque seus sinais não sejam desperdiçados. Quantos milagres ele não atuou? Quantos milagres ele não fez nesse meio, nessa região, e elas não entenderam que ele era o Cristo. E elas só serviu de mais julgamento para elas. Todos esses milagres só serviu para que as cidades fossem cada vez mais julgadas. Um cego, meu querido, precisa de quem o guie. Um cego, ele precisa ser guiado por alguém. Acredito que a grande maioria aqui, desculpa, mas se você não brincou dessa brincadeira, você não teve infância, certo? Cabra cega. Quem já brincou de cabra cega? Como que se dá esse jogo de cabra cega? Uma pessoa vendada, cega, colocada num local onde as crianças, né? Ou se você tiver um espírito um pouco mais jovem, você é um mais adolescente, jovem, até adulto, pode brincar disso também, tá? Mas, e as outras pessoas começam a correr em volta dessa pessoa, sair e chamar por essa pessoa. Chamam. E esse cego, a pessoa que está brincando, a pessoa que está ali na vez, que ela está vendada os olhos, ela fica como? Ela fica perdida, ela fica tateando, ela fica procurando de onde que vem aquele som. Ele nunca vai conhecer o verdadeiro caminho, o caminho que ele precisa seguir para encontrar essas pessoas que estão chamando por ele, se ele não for pego pela mão e levado até essa pessoa. Assim são os cegos dos nossos dias. Assim são os cegos espirituais também. Nós nunca vamos conhecer o caminho se nós nos mantermos cegos. Nós precisamos que outras pessoas, que não mais são cegas espirituais como nós estivemos um dia, peguem pela mão e nos levem até Cristo. Nos levem até esse Cristo que vai nos tirar da incredulidade. O cego, ele pode conhecer o caminho de ouvir falar, mas nunca poderá entender com toda a clareza o que é o caminho. Esse tempo atrás eu estava vendo um cego na rua, e é impressionante como eles conseguem discernir, né? O problema maior é quando pessoas passam em frente a esse cego falando alto. Distrai a atenção do cego. Por isso que ele precisa daquela bengala. Ele também precisa daquela bengala
para poder enxergar os degraus. Enxergar não, né? Sentir os degraus. Vamos passar. Ele precisa daquela bengala para poder sentir os obstáculos que estão ali. E querido, você já foi um cego. Se você está aqui na igreja hoje, se você pode entender o caminho, e entender que o caminho é Cristo, é porque você antes já foi um cego. Você já precisou que outra pessoa que já não era mais cega te pegasse pela mão e te mostrasse o caminho. Olhe em volta, querido, da sua vida. Perceba outros cegos em volta de você. Pegue-os pela mão. Leve-os até Cristo para que Cristo possa tirá-los da incredulidade. Leve-os até Cristo para que Cristo possa exercer a sua obra. Então, querido, Cristo, ele não atua em meio à incredulidade. Segundo ponto da nossa mensagem é que a nossa visão ela é restaurada gradativamente. Versículos 23, o final do 23 até o 24, vai dizer assim, Marcos: aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, queridos, após o cego ser guiado para fora da vila da incredulidade, para fora de Betsaida, Cristo então começa a aplicar a sua vida, a sua cura na vida daquele homem. O processo do milagre é então iniciado. Só que esse processo, ele não é feito de uma única vez. Esse processo é feito em etapas. Se você está curioso sobre por que Cristo usou saliva, nojento isso, né? Ui! O que é a saliva de Cristo, né, gente? A saliva de Cristo é uma saliva boa. Mas se você for entender o contexto do Antigo Oriente Próximo, né, daquela região, daquela época, a saliva, ela tinha uma percepção de remédio. A saliva ela era utilizada como remédio para os olhos e para os ouvidos. Teve um milagre que Jesus fez que ele também, né, misturou terra com saliva e aplicou no surdo. Nada é por acaso. A saliva naquela época era considerada curativa. E até cientificamente comprovado, tá, gente? A saliva ela tem propriedade homostática. Ela para o sangramento. Por que você acha que quando um cachorro, um animal se fere, ele lambe a ferida? É justamente para ele poder estancar o sangramento, para ele parar o sangramento. Ou até você mesmo. Já cortou o dedo fazendo comida? Primeira coisa que você faz é... cortei. A saliva, ela é sim nojenta, mas ela tem propriedades curativas. Pensa comigo. Não é assim que os incrédulos enxergam a nossa palavra? Como uma coisa às vezes nojenta? Uma coisa que pode trazer vida, mas ela é nojenta? Prega do amor de Deus para alguém. Começa a falar. O amor é isso, o mundo precisa se amar mais, o mundo precisa disso, o mundo precisa daquilo, menos guerras, e vai falando, vai falando. Quando você fala assim, é porque Deus quer isso. A pessoa, opa, não quero mais. Eu tava concordando com você até aquele ponto, mas, pô, Deus queria isso? Aí você cortou. Ou então, Cristo disse isso na Bíblia. A pessoa vira as costas para você na mesma hora. Saliva, ela pode parecer nojenta, mas ela é, sim, ela tem sim propriedade curativa. Mas, Felipe, isso foi só um adendo da minha pregação, tá, gente? Mas por que então, Felipe, por que esse milagre foi realizado em 2 etapas? Como assim? Por que 2 etapas? Você disse lá atrás que Cristo, ele tem poder suficiente. O cego, ele tinha fé teoricamente suficiente. Por que Cristo teve que separar esse milagre em 2 etapas? Te explico. Essa é a maneira de Jesus nos ensinar como o milagre da salvação é aplicado às nossas vidas.
O milagre da salvação ele vai sendo aplicado em nossas vidas de forma gradativa, até alcançarmos a plenitude que é a Jerusalém celestial. Pensa na sua vida. Pensa na sua salvação. Pensa no processo de salvação. Pensa no que a gente adora falar, a perseverança dos santos. É justamente isso. É o milagre da salvação sendo aplicado dia após dia na nossa vida. Eu não estou dizendo que uma vez salvo, você é sempre salvo, eu estou dizendo exatamente isso. Eu não estou dizendo que não é isso. Uma vez salvo, você é salvo para sempre. Porém, a perseverança dos santos é essa salvação, é esse milagre, é essa cura de Deus sendo aplicada à nossa vida dia após dia. Dia após dia, até a hora que Cristo voltar. Seja para você individualmente, quando você morrer, ou seja para nós coletivamente, quando Cristo vier em nossa segunda vinda. Aí então seremos totalmente purificados, aí então seremos totalmente curados, aí então seremos perfeitos. Esse milagre então mostra que Cristo, mostra como que se dá a salvação em nossas vidas. Olha, querido, a sua Bíblia, uns versículos antes, dá uma folheada. O último versículo antes de começar essa perícope que a gente leu. Os discípulos, eles tinham acabado de ver Jesus multiplicando pela segunda vez pães. Comeram até não aguentar mais, comeram até sobrar. E quando eles entram no barco para voltar para a região, os discípulos começam a discutir. Você trouxe pão? Não, eu não trouxe pão. Poxa, era para ter trago. Como é que a gente vai comer agora? Cristo estava no barco com ele. Cristo tinha acabado de multiplicar pães. Cristo tinha acabado de provar para eles que era através dele, como Filho de Deus, que todas as coisas foram criadas. Era através de Cristo que todas as coisas foram criadas. Cristo tinha acabado de provar aquilo para os discípulos. E eles entram até o barco e falam assim: a gente não trouxe pão. Querido, pão, se precisar, Jesus faz criar do nada. Se preocupe com o pão vivo que está do seu lado. Se preocupe com o pão vivo que desceu do céu e veio trazer salvação para você. No final desse versículo, Jesus termina com uma simples pergunta. Não compreendes ainda? Não compreendes ainda que a salvação de vocês é por etapas? Não compreendes ainda que a salvação de vocês veio? Não compreendes ainda que eu sou o Filho de Deus? Os discípulos não compreendiam, pelo menos não totalmente, não de maneira perfeita. Eles ainda estavam sendo curados, como nós ainda estamos. Eles ainda passavam por isso. Outra prova disso é a continuação desse texto. Perceba que esse texto, ele fica exatamente entre duas perícopes, em que os discípulos são trabalhados. Por isso a vontade de Jesus aqui é que os discípulos aprendam quem verdadeiramente é Ele. Logo depois vai vir aquela passagem conhecidíssima. Jesus indo à direção a Cesareia de Filipe, conversando com os seus discípulos. Jesus então olha para os seus discípulos e fala assim: então, gente, quem dizem que eu sou? O que os outros estão dizendo de mim? Quem os outros dizem quem eu sou? Os discípulos começam a falar: olha, tem uns que dizem que você é João Batista. Tem outros que dizem que você é Elias. Tem uns que dizem que você é Jeremias. Tem outros que dizem que você é algum desses profetas aí. Jesus, muito bem. E para vocês? Quem eu sou? Jesus já tinha ensinado quem ele era. Quem eu sou? E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, tocado por Deus, responde e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ótimo! Aprendeu, Pedro! Muito bem! 2 passos depois, Pedro, quando Jesus fala da sua crucificação, que ele precisava ir para Jerusalém, que ele precisava morrer para depois ressuscitar e dar a vida por nós, Pedro fala assim: Jesus, fica quietinho. Fala besteira não, Jesus. Está falando muita besteira.
Pedro ainda estava sendo curado, como aquele cego precisou ser curado em 2 etapas, 3 etapas, 4 etapas. Pedro ainda estava sendo curado, os discípulos ainda estavam sendo curados. Nós ainda estamos sendo curados de nossa cegueira. Quando ainda cegos, queridos, quando ainda estamos cegos, nós podemos ser até pessoas legais, pessoas que não fazem mal a ninguém, um cara legal, né? Hoje é muito bom quando a gente vai pregar essas coisas, né? Porque Deus, ele vai ajeitando as coisas. Acho que um dos motivos que eu não tenho carro ainda, não é porque eu não tenho dinheiro não, tá? Tô com muito dinheiro. Mas é porque eu gosto de andar de Uber, entendeu? E aí, vindo pra cá de Uber, o cara, eu conhecia já o motorista, né? E ele começou a falar comigo e tal, não sei o quê. Ele falou, que isso? E agora eu me firmei na igreja, né? Mas o que importa é isso, né? A gente fazer o bem, a gente ser legal. Eu falei assim, não. A gente começa a ser abusado, né? Cara, então, não é só isso. Isso é muito importante? É. Mas você também precisa entender que Jesus salvou a sua vida. Você precisa compreender, você precisa acreditar, você precisa ter Jesus verdadeiramente como seu Senhor e Salvador, para que você possa ser salvo. O máximo que você vai conseguir sendo legal e sem Cristo é ir para o inferno. Eu ia fazer uma piada aqui, mas não vou fazer. Quando ainda cegos, a gente pode ser pessoas legais, queridos. A gente pode ser pessoas que fazem o bem, que são gente boa, conversa direitinho, somos inteligentes, educados, agradáveis. Mas a gente ainda está cego. E a gente ainda não consegue enxergar o caminho que a gente deve prosseguir. A gente precisa que outros apontem um caminho para nós. A gente precisa que Cristo nos tire de Betsaida. Quando o processo de cura é então iniciado, primeiramente a nossa visão se torna turva. Sabemos que Cristo é o caminho, que devemos seguir, porém não conseguimos ver com clareza esse caminho, a gente não consegue enxergar os percalços, a gente não consegue enxergar os obstáculos desse caminho, e a gente pode tropeçar. Porque nós fomos tocados uma única vez por Cristo, e a nossa visão ainda é turva, a nossa visão ainda nos é enganadora. Então, queridos, a gente entende que a nossa vida, que a nossa cura, ela se dá por etapas. A cura da nossa cegueira espiritual se dá por etapas. O terceiro ponto é que não devemos retornar para a incredulidade. Veja os versículos 25 e 26. Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou reestabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Ao final do processo, a vista do homem é completamente restaurada. Ele agora consegue ver plenamente. Ele não somente consegue ver o caminho, mas ele consegue ver com nitidez os percalços, os obstáculos desse caminho. O antigo cego agora consegue enxergar com perfeição esse caminho estreito. Ele não mais confunde árvores com homens. Ele tem uma diferenciação na sua visão. E é assim na nossa visão, na nossa vida cristã. Somos trazidos por alguém, quando ainda cegos. Nossa visão começa a ser restaurada. A gente tem aquela visão um pouquinho turva. A gente começa a aprender sobre Cristo, quem Ele é, o que Ele faz, como Ele faz. Mas, querido, não se acomode só nisso. Não se contente só em conhecer um pouco de Cristo, conhecer o básico de Cristo. Queira mais. Queira que a sua visão tenha alcance pleno, alcance perfeito, que você consiga entender perfeitamente esse caminho que é seguir a Cristo. O milagre, então, está cumprido. E o que o homem que não enxergava, agora passa a ver. Mas o que fazer agora? Beleza. Eu era cego, passei pelo primeiro toque de Cristo, passei pelo segundo toque, vejo agora perfeitamente. E agora então, acabou?
não preciso fazer mais nada, segue a vida. Não, querido. O homem, ele deveria pregar. O homem, ele deveria divulgar, proclamar o Cristo, proclamar o Evangelho. Jesus envia esse homem diretamente para aqueles mais próximos, suas famílias, sua família, seus amigos. Aqueles que pela primeira vez levaram ele para Cristo. Cristo envia esse homem para as pessoas próximas. O objetivo desse ex-cego era agora trazer outros cegos para apresentar para Cristo. Era comunicar a outros cegos: olha, eu era cego como você. Olha, eu vivia a vida como você. Olha, eu tenho alguém que pode te purificar. Eu tenho alguém que pode te curar. Eu tenho alguém que pode fazer esse milagre por você. Esse agora passou a ser o objetivo desse cego. E Jesus também ensina que esse homem não deveria voltar para Betsaida. Esse vilarejo era um local de incredulidade. O cego tinha voltado a enxergar, porém a sua salvação ainda não tinha chegado na plenitude. Como eu disse, você só vai ser salvo na sua plenitude quando Cristo retornar, seja para você, seja para nós. Então esse cego, ele tinha que entender isso. Ele tinha que entender que, mesmo enxergando, que mesmo conhecendo o caminho, que mesmo enxergando os percalços, que mesmo enxergando os obstáculos que esse caminho estreito nos conduz, ele precisava ter cuidado. Ele não podia voltar para a incredulidade. Ele não podia retornar para Betsaida. Percebe que inicialmente, eu já estou terminando a minha mensagem, inicialmente, lá no versículo 24, esse cego primeiro recobra a visão, para depois, no versículo 25, ele então tem a vista restabelecida, restaurada. Isso significava, queridos, estudiosos dizem isso, que muito provavelmente esse cego, ele sabia o que era enxergar. Quando o texto fala que ele recobrou a visão, querido, você só recobra, você só recebe de novo uma coisa que você já teve. Então esse cego, ele sabia o que era enxergar. Isso mostra para nós o que eu gosto muito na teologia bíblica, de explicar a ordem de salvação através dos 4 pontos da teologia bíblica: criação, queda, redenção e consumação. Esse texto, ele mostra para a gente esses 4 pontos. Como esse cego, os nossos primeiros pais também enxergavam. Adão e Eva também enxergavam no paraíso. Eles foram criados de maneira perfeita. Eles foram criados de maneira plena. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E eles enxergavam com toda clareza, com todo discernimento. Eles estavam com Deus, eles viam Deus. Então, aconteceu a queda. E a cadeia da queda, todos nós caímos em cegueira espiritual. Todos nós fomos acometidos por essa cegueira. A gente começa, como esse cego, começa a tatear em volta, a gente começa a tatear o mundo em volta, a gente começa a tentar ouvir alguma coisa, a tentar entender para onde que é o caminho, mas a gente não consegue. A gente passa por esse mundo procurando caminho, e a gente sabe que esse caminho existe, só que a gente não consegue encontrar esse caminho. Essa é a dor do cego, essa é a dor do incrédulo, essa é a dor daquele que via e não consegue ver mais. Ele não consegue encontrar esse caminho, por mais que ele saiba que esse caminho existe. E quando Cristo morre e ressuscita por nós, a redenção acontece. E aí, queridos, é a melhor coisa. Ainda não a melhor, quase melhor. A segunda melhor coisa acontece. Porque a redenção nos reaproxima de Deus. A redenção é como se fosse o primeiro toque de Cristo nesse cego. Ele traz para a gente
uma nova vida, Ele traz para a gente um apontamento do caminho. A gente se reaproxima novamente de Deus através da redenção. E aquele cego que andava, e aquele homem que andava cego, nós que andávamos cegos, tateando, agora a gente consegue ver a luz. Mesmo que inicialmente a gente ainda confunda árvores com homens, a gente já consegue entender o norte do caminho. A gente já consegue entender para que direção eu tenho que seguir. E aí, no final dos tempos, quando Cristo novamente retornar para buscar a sua igreja, para nos buscar, será a hora da consumação. E essa é a melhor hora de todas. Porque essa é onde poderemos enxergar de maneira perfeita o caminho que seguiremos para estar na eternidade com Cristo. Coloque isso na sua cabeça. Reação, queda, redenção e consumação. São palavras-chave para que você possa aprender todo o processo bíblico da nossa vida com Cristo, de como a salvação de Cristo é aplicada em nós. Querido, se atente para isso. Preste atenção nisso que eu acabei de falar com vocês. Se Cristo ele já recobrou a sua visão, se Cristo já recobrou sua visão, se agora você enxerga, querido, não retorne para a aldeia da incredulidade. Seja como a terra boa que dá os frutos até 100 vezes mais. Não seja como aqueles solos ruins, onde a palavra cai, não encontra terra boa para crescer e acaba murchando, acaba morrendo. Não seja como essa terra. Não volte para a aldeia da credulidade. Se você está na igreja hoje também, querido, você já foi um cego. Alguém teve que te pegar pela mão, te trazer até Cristo. Então, querido, a sua missão é, olhe ao seu redor, identifique cegos ao seu lado, tenha prazer em anunciar aquele que te curou, que te tirou da incredulidade. Tenha pena daqueles que não têm Cristo, que estão cegos. Traga esses cegos para que eles possam receber o toque de Cristo e serem curados também. Talvez você tenha também recebido somente o primeiro toque de Cristo e não continuou. Você até consegue enxergar o caminho que deve seguir, porém a sua vista ainda se encontra turva. Você ainda confunde árvores com homens. Você só consegue discernir que homens não são árvores porque se movimentam. Não se contente somente por ter recobrado a sua visão. Queira que a sua visão seja restaurada. Podem ter se passado tempos desde o primeiro toque. Ainda há tempo para o segundo toque de Cristo na sua vida. Jesus quer tocar você pela segunda vez e restaurar totalmente a sua visão. Mas você também pode ter recebido os 2 toques de Cristo. Tudo estava indo bem. Você enxergava com clareza. Você andava pelo caminho de Cristo. Só que por um leve tropeço você voltou para Betsaida. Você se viu de novo dentro daquela vila da incredulidade. Cristo pode e quer fazer um milagre uma segunda vez na sua vida, queridos. Ele quer fazer isso, Ele pode fazer isso. Não importa quantas vezes você voltou para Betsaida, Ele ainda pode curar, Ele ainda pode refazer esse milagre na sua vida. Que Jesus faz uma vez, Ele tem poder para fazer novamente. Ainda é tempo de sair de Betsaida e receber a cura de Jesus. Mas também, e a última coisa, você tem que se encaixar em algum desses. Você também pode ter ficado estagnado na sua vida. Você recebeu os 2 toques. Você enxerga, sua visão não está mais fechada, nem turva.
Você conhece o caminho, você enxerga as dificuldades desse caminho. Porém, o medo pode ter te paralisado. E você se estagnou, você parou, você ficou parado. O medo te petrificou. Cristo não curou a sua cegueira para você ficar estagnado, meu irmão. Cristo não fez esse milagre na sua vida para você ficar parado. Cristo te curou para que a sua obra seja anunciada. Cristo te curou para que você reconheça e traga outros cegos até Ele. Não estagne e queira guardar o milagre somente para você. Anuncie esse milagre e aquele que pode realizar esse milagre para outras pessoas. Esse é o ensinamento de Cristo. Entendendo esse ensinamento de Cristo é que nós podemos então sair do meio da incredulidade e pregar o Evangelho e falar do amor de Deus e ser curado por esse Jesus. Só assim que a gente consegue reconhecer verdadeiramente quem é Cristo. Só assim a gente pode ter a certeza que Pedro teve de virar para Cristo e falar: Senhor é o Cristo, Tu és o Cristo, o Deus vivo, o Filho do Deus vivo, aquele que criou os céus, que criou a terra, aquele que através da sua voz tudo se foi feito e tudo se fez, aquele que criou tudo a partir do nada, aquele que multiplicou pães, multiplicou peixes, aquele que curou cegos, que curou surdos, curou paralíticos, aquele que perdoou pecados, aquele que olhou para aquele homem que desceu naquela esteira e falou assim: vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Esse é o Jesus a quem nós servamos. E é por isso que a gente precisa entender isso, querido. Curve sua cabeça. Esteja no momento de reflexão nessa hora. Que Jesus esteja falando ao seu coração. Saia, fuja, corra de Betsaida. Fuja desse local onde somente a incredulidade reina. Jesus quer te curar, Jesus quer te salvar, Jesus quer ministrar um milagre na sua vida nessa noite, querido. Mesmo que você já tenha recebido esse milagre e acabou caindo, Deus pode te curar de novo, Deus pode fazer de novo. Mesmo que você tenha recebido esse milagre e ficou parado, Cristo quer que você volte a falar dele. Cristo quer que você divulgue ele. Cristo quer que você fale da vida dele e da salvação dele. Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado porque podemos estar em Tua casa, podendo ouvir da Tua palavra, podendo reconhecer, Pai, nossos erros. Deus, eu te peço que o Teu Espírito Santo, Pai, seja tocando nossos corações. Oh Deus, que a Tua palavra, assim como disse Santo Agostinho, Pai, esteja ferindo, Pai, a nós. Que ela esteja fazendo um rasgo, Pai, em nossos corações. Que nós possamos, Pai, estar entendendo que nós na verdade não somos nada, que nós somos ninguém, Deus. Nós dependemos totalmente de Ti, Deus. É só através do Teu toque, é só através da Tua palavra, é só através, Pai, da Tua saliva que nós podemos ser curados, Pai. Então, Deus, nós te pedimos, envia isso a nós, Pai. Se alguém aqui, Pai, precisa de cura nesse dia, Pai, o Senhor esteja derramando a sua vida sobre eles, Pai. Que alguém aqui precisa de um segundo toque, o Senhor esteja dando esse toque nas pessoas para que ela possa estar enxergando cada vez melhor, cada vez mais claramente, Deus, o caminho. E Deus, se tem alguém aqui estagnado, se tem alguém parado, Pai, transforma, Pai, esse coração. Traga a Tua palavra sobre essa vida, Pai, para que ele possa estar anunciando o Teu reino, para que ele possa estar anunciando que só Tu, Pai, é aquele que pode e que tem poder para nos salvar, para nos curar, para nos libertar de todo o mal. O Senhor esteja abençoando assim, Pai, nas suas vidas.
Em nome de Cristo Jesus. Amém.